Hoje nós vamos estudar simbiose, página 9. Simbiose. Por simbiose se entende a duradoura associação biológica de seres vivos, harmônica e às vezes necessárias, com benefícios recíprocos. A simbiose espiritual obedece ao mesmo princípio. Na biologia, o caráter harmônico é necessário deriva das necessidades complementares que possuem as espécies que realizam tais associações, que primitivamente foi parasitismo. Com o tempo, a relação evoluiu e se disciplinou biologicamente. O parasitado também ele começou a tirar proveito da relação. Existe simbiose entre espíritos como entre encarnados e desencarnados. É comum se ver associações de espíritos junto a médiuns, atendendo aos seus menores chamados. Em troca, porém, recebe do médium as energias vitais de que carecem. Embora os médiuns, às vezes, nem suspeitem, seus associados espirituais são espíritos inferiores que se juntam aos homens para parasitá-los ou fazer simbiose com eles. A maioria dos ledores de sorte, sem dotes proféticos individuais, só tem êxito na leitura das cartas porque são intuídos pelos desencarnados que os rodeiam. Em troca, os espíritos recebem do médium, no transe parcial deste, energias vitais que sorvem de imediatos e sofregamente. Narra André Luiz em Libertação, no capítulo Valiosa Experiência. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, colocou-se o vidente em profunda concentração. Notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela coisa semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam-nas a longos haustos, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Essa simbiose, né? Acho que não existe um ser humano que vive sem simbiose. Porque a simbiose é um processo quase que natural, porque nós temos muito espírito que vive simbiose com a gente, mas assim, por necessidade, né? Porque se a humanidade da Terra não é uma humanidade ainda superior, né? Eu estou falando assim, dos inferiores, medianos para inferiores. Existe uma simbiose, porque os espíritos nos usam para sugar a nossa energia e ao mesmo tempo intuir a gente, que são os parceiros, né? Trabalho médio, todo médico tem seus parceiros de trabalho, e na maioria deles são espíritos que são semelhantes a gente, que precisam das energias, então eles ficam junto com a gente, né? Usufruem das nossas energias e nos intuem, porque é a semelhança de pensamento mais ou menos parecido, né? Agora, quando a pessoa já tem um nível mais ou menos melhorzinho, né? Ele vai receber inspiração de espíritos melhores um pouco, né? Mas não quer dizer que os inferiores não estejam por perto também. Porque todos nós somos médios, os espíritos ficam 24 horas ao nosso redor. Com toda certeza a gente está fornecendo energia para ele. É um processo de simbiose. E os espíritos nem sabem disso, né? Aliás, eles não têm aquela ideia de fazer isso premeditado, mas é um fato natural. Então eu vejo muita gente, muitos médios que não são assim comprometidos com a luz, né? Faz aquele trabalho estranho, né? Em qualquer lugar, bens, lê sorte, promete mundos e fundos, né? E os espíritos estão tudo junto ali, tudo espírito igualzinho ao encarnado, porque o encarnado que se propõe a fazer um trabalho nessa natureza, é lógico que ele é um espírito inferior, então ele vai estar rodeado dos espíritos inferiores também. E mesmo que não tenha aquela mediunidade, aquela evidência, aquela percepção ampla, os espíritos estão tudo junto ali para poder, né? Ajuda ele e ao mesmo tempo suga a energia dele, que vai vivendo em simbiose. E assim vai a humanidade, tudo vivendo em simbiose, todos nós. Ela tem vários graus, simbiose? Tem. Tem o quê? Os graus dela, sim ou não? A simbiose, quanto mais inferior o espírito, mais prejudicial é, né? Porque tem uns casos que não pode nem tirar, né? Se tirar morre, né? Então, mas aí isso aí já é um processo obsessivo, uma simbiose obsessiva. Essa
simbiose? Essa simbiose que nós estamos falando não é uma simbiose obsessiva, é uma troca de favores. O espírito precisa das energias, usa o encarnado precisa da intuição do desencarnado, fica essa troca, porque são todo mundo semelhante. Quer dizer, quando o encarnado é um espírito que já tem uma elevação, ele não precisa disso, porque os espíritos estão intuindo nós de qualquer maneira, porque os espíritos superiores estão no nosso redor para nos intuir, mas eles não sugam nossas energias, porque não tem essa dependência, né? O espírito superior não tem dependência de energia, a energia já existe no infinito aí, abundante, para quem quiser, para quem é equilibrado, não precisa sugar a energia de ninguém. Mas o espírito inferior, que não sabe nada disso, não tem essas condições, ele precisa de sugar a energia de alguém, para fazer uma troca assim, para ficar melhor para ele. Rituais também. Hein? Rituais. Rituais? Tem rituais que usam a troca de energia. Sim. Todos nós trocamos energia. Seria Até simbiose? é um processo de simbiose. Por exemplo, entre nós aqui, por exemplo, está ocorrendo uma simbiose aqui. Mas não é uma simbiose prejudicial. É uma simbiose salutar, porque todos nós estamos trocando energia aqui. Mas ninguém está prejudicando ninguém, né? Quer dizer, está todo mundo com a energia mais ou menos semelhante, quer dizer, ninguém prejudica ninguém. Mas que nós estamos, aqui é um processo de simbiose também. Porque a nossa energia, ela se espalha ao nosso redor. A gente está exalando a energia e está atraindo energia. Então, próximo de quem estiver com a gente está num processo de simbiose, mas não é aquela simbiose prejudicial. Não, é natural, é normal. Por exemplo, a gente que tem animais de estimação, é um processo de simbiose. Cachorro, gato, mas é benéfico tanto para nós quanto para eles. Porque quem tem gato, por exemplo, é uma maravilha. Porque gato, ele transmuta as energias, ele até te renova se o gato gosta de ficar junto com você. Cachorro é um transformador também, ele suga as energias, baixa tudo. Quer dizer, é um processo de simbiose, benefício para o ser humano. Então, essa simbiose é impossível você não viver sem ela. A gente está sempre precisando dela. É necessário, porque nós convivemos sempre próximos uns dos outros, tanto encarnado quanto desencarnado. Encarnado a gente pode até ficar meio isolado, mas desencarnado não tem jeito, né? Desencarnado a gente não vê, está tudo junto com a gente. Então, é uma simbiose que não nos prejudica. Agora, existem os processos de simbiose que são premeditados para te trazer prejuízo mesmo. Né? Porque, por exemplo, um inimigo da gente, qualquer desencarnado, ele pega um ovoide, por exemplo, e coloca na gente, né? É um processo de simbiose, só que aquele é um prejuízo tremendo, porque vai sugar todas as suas energias, porque a energia de um ovoide é a coisa mais baixa que você pode imaginar. E não precisa ser um ovoide não, qualquer um espírito lá de baixo, lá dos abismos, que coloca junto com a gente, já é um processo de simbiose, é como se fosse, uma obsessão complexa num tipo de simbiose, para nos prejudicar. Não precisa nem de pôr aparelho, não precisa nem fazer trabalho de magia, nem precisa nada, basta colocar uma pessoa trevosa junto com a gente, já é um processo de simbiose, que tudo que ele tem de ruim passa para a gente. Né? Então, é um processo, é uma coisa complexa mesmo, é uma obsessão complexa, a simbiose. Mas a simbiose natural, que está ao nosso nível de vibração, isso é a coisa mais comum que tem. Mas a gente precisa entender isso para não ficar pensando que a gente está sempre isoladinho, sozinho, que não tem ninguém perto da gente, né? Está sempre junto com alguém, sim, está sempre alguém usufruindo da nossa energia. Né? E como a gente não tem a intenção de usar a energia de desencarnado, mesmo assim está usando, mas a gente não tem essa intenção que a gente não vê, né? Então o desencarnado facilmente ele aproxima da gente e usa da nossa energia para ele se manter, para ele ficar bem. Porque todos nós somos energia. Todo mundo é energia, né? Você é uma energia individualizada. E essa energia, ela alimenta de energia. Nós exalamos energia, criamos energia e alimentamos de energia. Essa energia ela é abundante no universo, porque Deus ele fornece a energia para o universo inteiro. Mas a energia de Deus é muito sutil, é muito saudável. É difícil você entrar numa sintonia para usufruir a energia de Deus, mas ela está aí. Os espíritos superiores, eles usam essa energia, eles usam esse alimento dessa energia. Pode ver que o espírito superior não precisa comer, não precisa dormir, não precisa nada, porque a energia mantém ele. Né? Agora nós como corpo físico, a gente precisa dessa energia. Mas a gente precisa do alimento e a da energia também. Mas vai chegar um momento que a gente vai dispensar os alimentos, não vai precisar mais. E num planeta de regeneração mesmo, nem precisa ser mais superior não. Num planeta de regeneração mesmo, a gente vai chegar um tempo que a gente vai nossas energias vai estar tão sutis que a gente não vai precisar de alimentar mais. Né? É só energia, só o prana mesmo que a gente vai sobreviver, não precisa mais nada.
Não vê assim, por exemplo, extraterrestre que a gente vê nas postagens aí, né? Que eles fazem, eles mostram como que diversos tipos de extraterrestre, com inteligência artificial, né? Que eles mostram tudo direitinho como que é. Você não vê que eles têm nariz pequenininho, boca pequeniníssima, é só um risquinho. O que eles têm de grande? É o que eles usam, é o olho e a cabeça. É o que mais usa. Pode ver que eles têm o bracinho fininho, corpo fininho, a não ser aqueles grandão, né, fortão. Mas a maioria é tudo magrelinho, braço fininho, né? A boca quase que não tem, é só um risquinho, né? Por quê? Não come, não precisa de comida. Quer dizer, por que eles são magrinhos? Porque não precisa de aparelho digestivo, não vai precisar de digerir nada, porque eles não alimentam de nada, sólido. Por que eles têm um nariz muito pequenininho, que é quase uma coisinha de nada, parece um desenho animado? Por quê? Porque eles não respiram tanto ar igual a gente precisa, não precisa disso. Então, o que é dispensável, vai abolindo, vai saindo do organismo. O que eles usam muito? O olho. O olho é grandão. A cabeça, então, muito grande, por causa do cérebro muito grande. Então, vai mudando, vai ficando diferente do nosso formato. Então, a gente precisa de ter aqueles elementos que a gente usa. Por isso que a gente tem um aparelho digestivo, porque a gente tem uma alimentação sólida e muita. A gente precisa de respirar muito ar. Mas quando a gente não precisar de respirar tanto ar mais, o nosso nariz vai diminuindo. Você não precisa muito de ar para respirar, né? Então, isso é um processo de evolução. Agora, na simbiose, os espíritos precisam estar próximos uns dos outros, porque o espírito inferior, ele não tem autonomia para poder usar da própria energia da natureza para ficar bem, né? Então, é por isso que eles precisam da gente. E nesse processo de desaproximar da gente, tem uma simbiose, mas mesmo que essa simbiose é um processo quase que natural, é uma necessidade, é uma troca. Eles passam informações para a gente, e ao mesmo tempo recebe a nossa energia, e a gente precisa receber informação de alguém, eles passam a informação para a gente, através da intuição, e recebe a nossa energia. É uma troca de favores, né? Essa simbiose. E pode ver que na natureza existe muita simbiose que é benéfica, né? Você vê peixes, né? Tem um peixe que chama peixe-cachorro. Quem conhece peixe-cachorro? É um peixe grandão, brancão assim, né? Ele tem um inseto dentro da boca dele. Se tirar aquele inseto, que é uma cigarrinha, se você tirar aquilo ali, o peixe morre. Porque depende, a cigarrinha alimenta do alimento do peixe, e o peixe vive porque a cigarrinha está ali dentro. Então, se tirar um, o outro morre. Porque é uma simbiose natural. A formiga, por exemplo, ela tem um processo de simbiose com um fungo, né? Essas formigas cortadeiras, todo mundo pensa que elas comem as folhas, elas não comem as folhas. As folhas ela leva, põe lá dentro do formigueiro para alimentar os fungos. Ela alimenta dos fungos. Então é uma simbiose, é uma troca. O fungo depende da formiga para viver e a formiga depende do fungo para sobreviver. Então é tudo simbiose. Então esse é um processo natural na vida da gente. Agora vamos para o parasitismo. Em biologia, parasitismo é o fenômeno pelo qual um ser vivo extrai direta e necessariamente do outro ser vivo, denominado hospedeiro, os materiais indispensáveis para a formação e construção de seu próprio protoplasma. O hospedeiro sofre as consequências do parasitismo em graus variáveis, podendo até morrer. Haja visto o caso da figueira, que cresce como uma planta parasita e, à medida que cresce, sufoca completamente a planta hospedeira, a ponto de secá-la completamente. Parasitismo espiritual implica sempre viciação do parasita. O fenômeno não encontra respaldo ou origem nas tendências naturais da espécie humana. Pelo contrário, cada indivíduo sempre tem condições de viver por suas próprias forças. Não há compulsão natural à sucção de energias alheias. É a viciação que faz com que muitos humanos habituados durante muito tempo a viver de exploração exacerbem esta condição anômala quando desencarnados. Tanto quanto o parasitismo entre seres vivos ou espiritual é vício muitíssimo difundido. Casos há em que o parasita não tem consciência do que faz, às vezes nem sabe que já desencarnou. Outros espíritos vivendo vida apenas vegetativa parasitam um mortal sem que tenham a mínima noção do que fazem. Não têm ideias
são enfermos desencarnados em dolorosas situações. Neste parasitismo inconsciente se enquadra a maioria dos casos. Há também os parasitas que são colocados por obsessores para enfraquecerem os encarnados. Casos que aparecem em obsessões complexas, sobretudo quando o paciente se apresenta anormalmente debilitado. O primeiro passo do tratamento consiste na separação do parasita do hospedeiro. Cuida-se do espírito, tratando-o. Elementos valiosos podem surgir, facilitando a cura do paciente encarnado. Por fim, trata-se de energizar o hospedeiro, indicando-lhe condições e procedimentos profiláticos. Vocês já perceberam que a simbiose e o parasitismo é o mesmo fenômeno? Com diferenças mínimas, mas é o mesmo processo. Porque se na simbiose é uma necessidade de uma troca recíproca, no parasitismo já não é intencional para trazer um malefício. Muito embora tem muitos espíritos que desencarnam e ficam no processo de parasitismo, e eles não sabem que está fazendo esse processo tudo, porque eles nem sabem que desencarnou, eles nem sabem, estão dependendo de energia, né, de energia dos outros, eles ficam perto de fulano ou ciclano porque sente bem, mas eles não sabem por que sente bem, eles não sabem que está sugando energia, está trocando energia, por isso que sente bem, mas não é intencional. Então, parasitismo e simbiose é um processo quase que natural, só que no parasitismo já estende mais para o processo de obsessão mesmo, né? Já é um processo que já pode trazer um prejuízo muito grande. É que o parasitismo, na maioria das vezes, ele suga, né? Ele não te devolve energia, ele só absorve, né? Enquanto que a simbiose, a troca, né? Na simbiose é a troca, quer dizer, é uma troca de favores. E no parasita não. O parasita ele suga intencionalmente, ele não está necessitando daquilo, é o processo dele, é sugar. Vocês conhecem figueira? A árvore figueira? Por aqui a gente não vê na cidade essas coisas, né? Mas a gente vê nos programas de agro, né? Por aí, figueira é uma árvore gigantesca. Mas ela começa de um cipózinho ali, uma coisinha de nada. Ela geralmente usa, é como se fosse uma árvore tipo uma trepadeira, assim, um cipó. Ela nasce no tronco de uma árvore qualquer, ali vai enrolando ali. Vai enrolando e vai subindo, subindo, subindo. Só que ela vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Figueira tem cada tronco que é isso, a figueira. Mas começa com um cipózinho, numa árvore gigantesca. Ela pega geralmente uma árvore grande, porque ela vai ficar muito grande, então ela precisa de um apoio para poder crescer. E ela cresce, ela fica muito alto, tipo numa altura de um eucalipto assim mais ou menos, é gigante mesmo. Então ela vai crescendo, crescendo, engrossando, engrossando, enrolando, ela vai só enrolando assim, vai só enrolando na árvore, igual uma cobra assim, né? E vai saindo lugar para todo lado, tudo enrolado. Quando chegar num certo tempo, que ela já tiver uma certa altura, a árvore que ela usou já morreu, já secou, já acabou, mata a árvore. Só que quando chega a matar a árvore é porque ela já tem um tronco suficiente para ela não depender mais do que parasita, mas é isso que acontece. E é uma árvore muito famosa, é uma árvore que traz alimento para os animais, porque ela dá aqueles figos docinhos mesmo, dos animais, a vida daquilo lá, de alimentar, é muito bom. Mas é o sistema dela, é um parasitismo tremendo na natureza, né? Isso é bom, né? Perguntando Silveira se ele sabe, hein? Não sabia? Sabe, né? Sabe. Eu mexo muito com... É, né? Então, eu conheço isso por causa dos programas que a gente assiste, né? Programa Nacional Geográfico, essas coisas, mostra muito a natureza, essas coisas, né? Então a gente conhece, né? Mas assim, ao vivo assim, eu ainda não conheço, não. Aqui tem uma correntinha duas ali. Tem. Tinha, caiu. O pessoal foi fazendo trabalho embaixo dela, aí pegou um fogo, aí até caiu. Então, na natureza a gente vê muito entre as árvores, né? A gente vê no meio do mato assim, a gente vê alguma árvore que está usando outra ali, no instantinho uma mata a outra, né? E na nossa vida é a mesma coisa, né? Porque se o parasitismo é uma troca que beneficia os dois lados, no parasitismo já não é que beneficia os dois lados. A criatura que está te parasitando, ele vai te prejudicar, e ele não tem benefício nenhum com aquilo, é só para te prejudicar mesmo. Então, nos processos de obsessões complexas, o parasitismo é muito usado por causa disso, né? Porque qualquer um ser degradado que coloca junto com a gente vai trazer um tremendo prejuízo, ao ponto de deixar você doente, que se não descobrir uma cura, você morre doente. Eu já fiz muito tratamento obsessivo para retirar
para diagnosticar, né, primeiro, saber por que a pessoa vai no médico, ninguém acha nada. A pessoa está ruim. Eu lembro que uma vez uma pessoa já estava para cortar a perna por causa de trombose, um processo de trombose que já estava quase com a cirurgia marcada já, com a data já para retirar. E ninguém descobriu. O médico falou, não, precisa. Mas marcou a cirurgia tudo certinho. Ele apareceu no nosso trabalho um dia, a gente descobriu o que era, um espírito que estava com problema na perna e fazia muitos anos que estava junto ali. Eu nem sabia, eu estava ali simplesmente, porque precisava da energia do outro. E todo o processo que ele tinha, morreu com trombose, todo o processo que ele tinha encarnado, ele morreu com aquilo, que no mundo espiritual continua. Aí foi passando para o outro, aí a trombose se manifestou no hospedeiro dele ali, que é no obsidiado. Aí a gente pegou o espírito, tirou, levou, curou, instantinho o cara sarou, não precisou de cirurgia, não precisou de nada. Mas isso acontece muito, já aconteceu algumas vezes já. Então, isso, por exemplo, pode até ter sido intencional, alguém pode ter colocado ele ali, mas nesse caso, por exemplo, o espírito simplesmente está procurando uma alívio, não é morrendo de dor, encostou no opa, beleza, tá bom, eu vou ficar aqui mesmo. Onde é que ele recebe o alívio ali e fica, né? E a gente vai sofrendo as consequências. Se a gente não tem conhecimento, não passa, não orienta, não faz o processo para libertar, a pessoa fica. Porque a espiritualidade não intervém muito não, porque escolha, livre-arbítrio, você tem que aprender, tem que se virar, porque senão como é que faz? Não significa que a gente está encarnado, passar pelas dificuldades, os espíritos vêm cá, tudo nos livros das dificuldades. Não, você tem que descobrir. Você tem que descobrir que você está com problema, descobrir como que você sabe o problema. Se você não descobrir, procura quem sabe, porque entre nós que nós temos que achar a solução. A espiritualidade só intui a gente, mas é muito difícil a gente ouvir a intuição, então a gente precisa descobrir, né? Porque senão não tem evolução. A gente precisa ficar inteligente. Não, como é que a presa ia conseguir sobreviver fugindo do predador se ele não ficasse mais inteligente que o predador, né? Não é assim que funciona a natureza, né? O predador vai lá e caça a presa dele, e as gerações vão sucedendo, a presa vai ficando mais inteligente para fugir do predador. Vai chegar uma hora que o predador não consegue mais pegar aquela presa. Ele tem que armar outra estratégia, ele tem que ficar mais inteligente também, as novas gerações, para ele conseguir pegar aquela presa de novo. A gente vê isso na natureza, né? Tudo assim. Então, um estimula o outro a ficar inteligente, e todos dois, a presa fica mais inteligente, escapa. Aí o predador tem que ficar mais inteligente, senão ele entra em extinção. Então ele força a inteligência para ficar mais forte, para ficar mais inteligente. Aí pegando. Então aí vai tudo progredindo, né? Quer dizer, uma troca. E entre nós encarnados é a mesma coisa, porque os espíritos desencarnados desencarnam, não sabem nada, porque não procura conhecimento, não procura saber de nada, chega do outro lado, a vida continua do mesmo jeitinho que está aqui, né? Não, então, como não encontra uma solução, não encontra uma saída, não encontra nada, aí vai procurar alguém assim, sei lá, aproxima-se de qualquer um, porque todo mundo está misturado aqui mesmo, né? Sempre vai ter uma energia que vai agradar. Aí onde é que ele chegar perto de um? A energia agradou, ficou bom, aí ele chega e fica, né? E ninguém vai tirar, né? Não veio nosso anjo guardião tirar, não veio nosso protetor tirar, não veio ninguém tirar. Você tem que descobrir, você tem que se virar, porque é para estimular a sua inteligência, estimular a sua evolução. Então, se ficar os nossos superiores ficar tirando tudo quanto é tropeço que tem perto da gente, já não evolui, né? Por isso que a espiritualidade não faz nada, né? Nós está cheio de obsessão com eles. Eles falam só para a gente assim, ó, se vocês não descobrirem, nós não mexemos um dedo. Vocês têm que descobrir, porque se vocês descobrirem, aí sim, aí a gente pode fazer alguma coisa, mas é vocês que têm que fazer o diagnóstico primeiro, senão não faz nada. Eles me falam, presta atenção, cuidado, orar e vigiar, hein? Então, porque se a gente não tiver ninguém né, fazendo alguma coisa contra a gente cruza os braços, fica tranquilo, zona de conforto, a gente chega na zona de conforto, a gente fica tranquilo, fala, mas tá bom, agora não quero nem morrer. Aí vem os obsessores, aí vem os espíritos, né? Vem, aproxima da gente e aí começa a complicar a vida. Aí você começa a procurar saída. Aí você começa a procurar, tem coisa errada, né? Nada está dando certo, está tudo estranho, né? Não adianta rezar. A pessoa fala, não, rezo tanto. Não adianta não, rezar não adianta. A gente tem que agir mesmo. A rezar
até ajuda um pouco, mas ficar só rezando não adianta não. A pessoa morre rezando e quando morre obsidiada, e vai para os umbrais rezando, e continua rezando de lá, continua do mesmo jeitinho. Estou cansado de resgatar padres, freira, continua rezando do mesmo jeitinho nas capelinhas dele. Ela já morreu há 30, 40 anos atrás, está lá rezando os tercinhos ali, do mesmo jeitinho, não mudou nada. Por que os espíritos não vão lá, não tiram ele? Vão sair daqui, você já morreu. Eles não fazem nada. Os mosteiros ficam, né? Os monges ficam lá, tem muitos que ficam lá rezando muito tempo, né? A espiritualidade sabe de tudo isso, mas eles não têm como tirar, eles não podem. Eles não podem violar. É a gente que tem que descobrir. Nós encarnados, eles. Então, e eles aproximam da gente, a gente tem que descobrir uma maneira de ajudar. Aí depois que você descobre, pronto, aí eles vêm, intervêm e faz tudo. Mas a iniciativa tem que ser da gente. Senão já não evolui também, né? E os espíritos vão para os umbrais e ficam lá, não sabe como morreu, continuam pedindo do mesmo jeitinho. Então, a gente que tem que descobrir. E os parasitismos na nossa vida praticamente é as obsessões, é os tais encostos que eles falam, né? É os encostos. Fulano está com encosto, tá um encosto mesmo, está encostado ali parasitando. E às vezes o encosto nem sabe o que está fazendo, o prejuízo que está causando. Muitos até sabem, né? Tem casos que a pessoa está ali mesmo com a intenção de te atrapalhar, de prejudicar mesmo, né? Mas tem muitos que não sabem não, principalmente desencarnados, né? Nossos familiares assim, que encostam na família, nem sabem que está atrapalhando, que está piorando todo mundo, eles não têm intenção. Mas, oi? Quando eu fiquei na parte de cima, então eu brigava com a família, aí eu estou vendo um dia eu estava comentando com os maiores hoje. Eu falei, eu desencarnei, não estou aceitando, sabe? E chegou até esse ponto que eu cheguei. Eu desencarnei e não estou aceitando aquilo, né? Mas existe uma briga. Aí depois que eu vim, eu acho que não foi para valer ainda não, né? Já que foi dentro de um mêsinho, se aceitasse, né? Como é que vai demorar muito? Isso aí acontece. Eu já desencarnei 3 vezes. Não, é sério. Sério, nessa vida mesmo. E tô aqui. Eu acho que esse trem faz Eu desencarnei 3 vezes. Uhum. Não tem esse trem, faz. E nessa vida. As 2 primeiras foi assassinato, eles me mataram. A última não. Não sei, eu tinha um medo de morrer danado, né, desde criança. Eu acho que a espiritualidade andou me pregando uma peça, né, para acabar o medo, né. Aí foi me mostrando, coisa de passado, com certeza, né, porque era muito realista demais. Um dos assassinatos, o cara me deu um tiro na cabeça, assim, ó, né, aí morri. Isso é um sonho completamente nítido, né, como se fosse um desdobramento consciente. Aí foi uma outra vez, depois de um certo tempo, outra vez me mataram, só que eu não lembro qual foi a maneira que me mataram, não. Essa do tiro foi muito perfeita, né? Aí depois, quando foi uma terceira vez, aí não foi nada, não. Eu simplesmente foi embora. Era de madrugada, aliás, de manhã sendo o dia, né? E foi tão real, foi tão verdadeiro, que eu falei, agora já chegou. Eu vi que não tinha jeito, eu estava indo embora, as energias estão saindo tudo. É um processo do desencarne, sabe aqueles desencarne que a energia vai escoando, vai saindo, pronto, não tem nada que prende o espírito mais, desliga, né? É raro você ver pessoas desencarnar assim, né? Quer dizer, a minha mãe desencarnou desse jeitinho, né? A energia acabou, saiu, até o restinho tudo, sem estar doente, sem nada, né? E aconteceu comigo da mesma forma, essa terceira vez. Foi de manhãzinha cedinho, já tinha clareado, aí a hora que eu acordei, eu já acordei morrendo. Falei, nossa, a energia foi saindo. Aí o que eu fiz? Eu só orei para Jesus, falei, bom, Jesus, chegou a minha hora, estou nos seus braços, estou por sua conta, né? Me entreguei, apaguei como se estivesse assim, desencarnado mesmo. Aí eu apaguei. Passou uns minutinhos, aí eu acordei de verdade. Acordou. Então, foi a experiência de morte mesmo, para mim, acho que foi o último teste
para mim definitivamente esquecer medo de morte. Né? Para mim foi uma cura, foi um processo que fizeram comigo, aí de propósito para mim arrancar aquele medo de morrer, que, né? Medo de morrer é uma grande besteira para a gente, né? Que tem conhecimento, mas a gente acaba trazendo isso no instinto, né? Então eu tinha isso. Essa é a personalidade do senhor que o senhor viu ela quando ela morreu, faleceu, é isso? Não, eu acredito que foi me mostrado experiências que eu já passei e vivi, senti no presente momento, experiências que eu já tinha passado. Agora, na última vez, não. Isso foi realidade mesmo. Foi muito real. Ele fez. Eu até não senti dor, não senti nada. É como se fosse dormir, mas eu senti que eu estava saindo mesmo do corpo. Só que apaguei, passou uns minutinhos, aí eu acordei. Falei, olha só. Eu entendi tudo na hora, né? Eu entendi tudo o processo, mas eu estava na maior calma, tranquilo, né? Não estava nem preocupado com nada, não. Mas a aceitação Depois, não é fácil. Mas então, depois que você passa por um tipo de experiência desse tipo, não tem problema. aí pronto, acaba os problemas, acaba os medos, acaba tudo, que você sabe que não tem nada a ver. Morrer não dói, não acontece nada. Você nem percebe que morreu. Até pessoas que... O problema é você acordar e estar vivo, esse que é o problema. É engraçado, né? A morte é uma coisa que não traz trauma nem dor para ninguém. Eu lembro que muitos anos atrás, eu não lembro quanto tempo faz, mas mais de 10 anos faz, houve um acidente num parque de diversão, não sei se foi em Campinas ou foi em São Paulo. E uma pessoa caiu lá da roda gigante, lá de cima. Caiu, né? É lógico que machucou pra cacete, né? Mas não morreu não. Foi para o hospital, em coma, ficou em coma. Né? E depois que ele voltou do coma, a imprensa vai tudo para conversar, né? Aquelas coisas, né? Para perguntar o que aconteceu, o que aconteceu com você, o que você sentiu. Aí, sabe qual foi a resposta dele? Eu não sei, eu dormi. Pensou? Sabe por quê? O espírito não sente o impacto. O corpo cai, arrebenta tudo, o espírito não sai, ele sai do corpo, ele não sente nada daquilo. Então por que falou que ele dormiu? Porque ele não viu nada, ele não viu a queda, não viu quebrar, não viu nada, ele acordou só depois do coma no hospital. Quer dizer, o espírito não presencia nada disso. Mas é igual quando a gente sofre acidente, né? Porque eu já fui esse acidente na véspera do meu aniversário, eu quase morri. E aí, eu tava andando de bicicleta, bati no carro e eu acordei com um monte de gente em volta de mim, assim. Você nem tinha visto nada, né? Não senti nada. É porque o espírito, na hora, ele desdobra, ele sai na hora do impacto. Ele não sente o impacto. Nem sente nada. Se ele morrer, ele não sente a dor. É por isso que muitos espíritos morrem, eles estão mortos e não sabem que morreu, porque não sentiu nada, não sente mesmo, não sente nada. É para sentir dor, é só se estiver com câncer, estiver no hospital morrendo de dor, aí vai sentir. Mas caso contrário, não. Se é uma morte repentina, assim, se é um acidente, a pessoa que dá por exemplo, um ataque cardíaco, qualquer coisa, ele cai, nem vê, o espírito não sente, não vê nada, não sente a dor não, só o corpo. Então, se ele voltar, aí que ele vai sentir tudo, mas se ele não voltar, ele não sente nada não. Né? Então, é interessante. Então, eu digo que esse rapaz falou assim, eu não sei, eu não vi nada, eu dormi. Quer dizer, no meio do caminho da queda, ele dormiu. Quer dizer, ele fala para ele, dormiu, né? Porque não conhece o fenômeno, né? Ele desdobrou instantaneamente. Desdobra, o espírito sai. Porque o espírito não precisa passar por aqui. O espírito sai e falou, vai, eu sei, vou vai. ficar aqui só mesmo, você Pode. levar um tom. Estou fora, vai eu sei, depois eu vejo. Então é desse jeito, por isso que medo de morrer é uma infantilidade, né? Mas a gente acaba a pena, porque... Se cai de prédio também acontece a mesma coisa. Não vê nada, a pessoa não vê. Sai antes. Acho que só é diferente quando é um suicídio. Só se a pessoa se atirar suicídio, ele vê tudo, segundo a segunda, ele vê tudo. E se a pessoa se atirar de um prédio com suicida, aí não tem isso não, aí ele vai sentir e ver tudo. Se for acidente ou outra pessoa, Se for um acidente, ou uma pessoa dá um tiro em você não sente, o espírito não sente nada. Agora, se você provoca, aí você vai sentir. E além de sentir, tudo naquele momento você vai sentir repetido, porque aquele loop não acaba de jeito nenhum. Né? Então. mas o espírito sente depois, sabe? Hein? Depois do desencarne, caso tenha desencarne, ele sente depois. Ele sente, ele sabe que foi, mas
nem todos. Nem todos. Porque tem muito que a gente atende, que é assim, de acidente, que tá lá pedindo socorro, que tá tudo arrebentado. Então. Mas acho que nesse caso aí é porque eles causaram o acidente. Então, você pega e você vai lá e sofre um acidente, então querendo ou não, você tem culpa. Então é tipo um suicídio involuntário. Às vezes você vê que você tá, o seu corpo tá lá arrebentado. Aí você sente aquilo ali, mas por estar vendo aquela cena. Mas é que às vezes você atende, a gente atende muito espírito que chega reclamando com muita dor, porque está quebrado. Tem casos que acontece isso, né? Falou, não, eu estou vendo eu lá deitado, pensei que aconteceu. Mas tem muitos que quando você atende, ele está reclamando de dor. Aí você tem que, é onde a gente faz o tratamento para aliviar a dor, mas tem. Não sei se é o caso do que ele falou, né? Que é um acidente provocado. A gente vê, por conta de ignorância, né? O encarnado não preocupa saber essas coisas, né? Não estuda a espiritualidade, não estuda nada disso. A maioria desencarna, muitos não sabem que desencarnou, né? Não sabe. E muitos assim, tem uma parcela que não sabe que desencarnou, tem uma parcela que sabe, mas ele não sabe nem tomar um rumo na vida, né? Fica tudo por aí. A gente vê os espíritos por aí nos mesmos ambientes que eles frequentavam antes, né? Quando estava vivo. E muitos nem sabem que desencarnou, né? Às vezes tem gente que vai para o hospital, que está com uma doença terminal, e morre lá no hospital e ele fica. Quantos ficam lá no hospital? Né? O espírito fica preso lá, internado lá, o corpo dele já foi embora, já enterrou, e ele fica lá, como se estivesse ainda internado no hospital. Ele não consegue sair. Eu não sei se agora eu estou em dúvida aqui, acho que, se não me engano, é o céu e o inferno, que fala algumas passagens dessas, e ele cita muito que depende muito do merecimento de quem está desencarnando ali, né? Porque se for uma pessoa assim muito ruim e tal, não vai fácil, não, ele vai sentir. E mesmo assim, a pessoa precisa de passar por essas dificuldades, esses apertos, para ele estudar e aprender, senão não adianta, né? O espírito desencarna, não sabe que desencarnou, nem sabe que existe vida além da vida, aí vai lá o benfeitor e vai lá e tira de lá, orienta, tudo certinho. Mas ele acaba não aprendendo, ele tem que passar uns apertinhos também, né? Ele precisa aprender a se virar também, a espiritualidade deixa um pouco. Para começar, eles não têm muito tempo para ficar correndo atrás dessas coisinhas, né? Porque isso aí para a espiritualidade é gripe. A mesma coisa o médico está tratando de gripe, né? Você falou um negócio que eu estou passando, assim. Hein? A minha avó, ela está no hospital, os médicos já falaram que ela já está morta. Só que tipo, o coração dela está batendo ainda, sabe? Aí ela está lá dias, a gente vai, ora, mas tipo, é como se ela não Então, o espírito às vezes nem está ali mais, o corpo está apenas ainda tem vida e tudo, mas o espírito, igual o coma, por exemplo, o corpo está em coma, ele tá as funções, está tudo trabalhando ali ainda, né? Mas o espírito não está acoplado ali, o espírito está vagando por aí, ou está perto do corpo por ali mesmo, mas ele não está acoplado no corpo. Quer dizer, se a pessoa morre em coma, continua dentro dele. Hein? Tem família dele que está segurando, não é? Então, tem muita família que fica segurando o espírito, né? Tem muita gente que está passando a hora de morrer, precisando de morrer, porque está sofrendo muito, e a família fica segurando. Porque a nossa energia, tudo que a gente emana de energia, tem uma força tremenda, né? A gente tem um poder que nem imagina que tem. Então você fica segurando o espírito ali, o espírito às vezes precisa desencarnar, já chegou a hora, está sofrendo, está com uma doença terminal. E a família fica ali chorando, pedindo a Deus para ele não ir embora, para ele melhorar. E não consegue, a espiritualidade dificilmente eles fazem alguma coisa. Eles até usam uma estratégia quando não tem recurso mesmo. Eles pegam a pessoa, melhora, né? Às vezes a pessoa está ruim, morre, não morre, mas fica ali semanas assim, né? E a família chorando e segurando, chorando e segurando. Aí a espiritualidade, o recurso que eles usam, eles pegam, dão uma melhora na pessoa doente, né? E levanta e começa a conversar. Aí a família que já está cansada de ficar de plantão ali rezando e chorando, aí eles ficam aliviados. Nossa, graças a Deus, né? Está bem melhor agora, nós podemos dar uma descansadinha. Aí é só virar as costas e
os espíritos vão lá e desligam ele. Mas não tem É estratégia. Não tem o caso também que é o apego do próprio espírito? Tem. Qualquer apego segura você no corpo. Todo apego, que seja o seu, que seja dos seus familiares, dos seus amigos, qualquer apego segura a gente no corpo. Um apego só traz prejuízo para a gente, de todas as formas. O apego só traz prejuízo. O apego é uma coisa terrível. A gente, por apego, a gente vai parar lá nos umbrais por causa de apego. Pessoas que têm apego, qualquer coisinha, ele desencarna, ele vai para o umbral por causa de apego. Né? Onde ele fica perdido e andando. Então, ele vai para os umbrais pelo seguinte, porque apego é nível baixo de vibração. Qualquer baixa vibração leva você para o umbral. Então, a gente não pode ter esses apegos. Né? E o apego é terrível, né? Porque a família é pegada a uma pessoa que está ruim de saúde, fica pegado, ele não desencarna. A própria pessoa mesmo que tem um apego danado àquela vida, não quer desencarnar, não quer morrer, ele fica ali, sofrendo ali, não quer ir embora. É o apego da vida também. Então, difícil, ele vai sofrendo. Quanto mais apegado você é, mais tempo de sofrimento você vai tendo, porque você não desliga. Como é que faz, né? Então, a gente precisa desapegar de tudo. Pessoa desapegada nos seus bens, essas coisas, ele não morre, fica ali, ó. E se ele morrer, ele volta e fica ali, não vai para lugar nenhum. Ele nem sabe que ele está se decompondo, que ele está ficando cada vez mais degradado, ele não sabe, porque não vê, não sente, não percebe, porque não tem espelho, não tem nada, a pessoa sente como se estivesse normal, e não está normal. Então ele acha que está tudo certinho, que está normal, que está com suas roupinhas direitinho, que seu corpo está certinho, mas já está uma caveira só, está tudo derretendo, né? E pior é que ele, sem perceber, ele vai degradando, até cair para o chão, virar um monte de material orgânico ali e não levanta, e não percebe isso, e fica ali sugando. É o vampirismo, acontece isso, né? No parasitismo acontece isso, a pessoa vai ficando e vai só degradando, cada vez mais. Por falar em vampirismo, vamos passar por vampirismo, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Como é uma lição curtinha, é tudo mais ou menos parecido, as coisas umas com as outras, né? Mas já faz tudo aí. Então vamos ao vampirismo. Oi. As coisas. O que ele vê? Fala apego. Apego. Ah, sim. Mas não é só ele, não. A humanidade quase 100% é apegado. É muito poucos que não são apegados, né? É pouca gente que não é apegado. Agora, tem gente que o apego é exagerado, né? É um apego doentio. Tem gente que é um apego mais ou menos normal, mas mesmo assim acaba prejudicando um pouco. Mas se ele fica sem aquele objeto que ele é apegado, ele não sofre tanto, né? Agora tem gente que, nossa, entra em desespero porque perdeu um emprego, porque perdeu uma namorada, porque perdeu a esposa, porque perdeu o marido, porque perdeu o seu carro. Nossa, ele entra num desespero por causa do apego muito grande. A pessoa, se ele desencarna, ele perdeu a vida, nossa, ele entra em pânico. É um apego exagerado, leva as pessoas lá para os umbrais. É muito difícil pessoa que não tem apego. É o que prende a gente na vida terrena, na vida material, né, um planeta de prova e expiação, exatamente o apego. Porque quando a gente desapega de tudo, você vive uma vida tranquila, você perde as coisas aqui, você não sofre por causa daquilo. Porque pessoa desapegada não sofre porque perdeu um carro, porque perdeu um emprego, porque perdeu um ente querido, não sofre por causa disso, né? Então a gente precisa aprender isso. Mas é que nem ele é assim, ó. Eu como sofri demais no comércio, assalto, dívidas, então quem sofreu foi eu. Então eu nem sonho, ele não, ele sonha, ele sonha que eu estou vendendo. Ele sonha que ele está trabalhando no supermercado, sabe? Então, eu falo para ele, tem que ter desapego. Se você não tiver desapego, mas se eu não sou apego, todo mundo crê que tem para sonhar com ela. É doido. Não é Deus ajudou ele, aposentou sem precisar pagar quase 30 anos de EPS. Então, tem muita gente que passa por perdas muito grandes para treinar desapego. Tem gente que perde tudo que tem. Você não vê que povo lá do sul? O que eles estão perdendo? Casa, perdendo tudo, perdendo os bens, tudo. Aquilo ali é um treino para o desapego. Eles precisam estar ali também, né? Claro, tudo que acontece com você é porque você precisa de passar por aquilo. Porque se você não precisasse passar por aquilo, você não estaria lá, hein? Lá também está tendo muita assalto.
Tem muita gente que aproveita dessa situação. Ele vai servir do pé do Brasil. A evolução vai começar por ali. Aqui vai mudar. Ali vai ser a plantar, a verdadeira fraternidade está sendo plantada dali para cá. Porque ali está mobilizando o Brasil inteirinho. O povo está acordando para a fraternidade, exatamente, está todo mobilizado para socorrer ali. Né? Então, a partir dali já começa, a humanidade vai ficar mais fraterna. Né? E não é só ali que vai acontecer os problemas sérios, não. Né? Ali é apenas um ponto de partida, em algum lugar tinha que iniciar. Em algum lugar tinha que iniciar, né? Então, e vai ter muito. Nós moramos numa cidade privilegiada, né? Aqui, os nossos corguinhos aqui é tão pequenininho. Mas também demora assim. Só, não pode morar no Galo Branco, né? O resto não tem problema. É tranquilo. Mas os problemas podem ser outros, né? Pode ser furacão, pode ser outras coisas, né? Mas se a gente tiver que passar por alguma catástrofe, não tem como correr, não, porque não sabe. Não está para onde ir, não. Mas aquilo ali está ajudando o povo do Brasil a acordar para a fraternidade, né? Então vamos ver o vampirismo aqui. Vampirismo. A diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, determinada pela consciência e crueldade com que é praticada. Tem, portanto, a intenção. Vampirizam porque querem e sabem o que querem. André Luiz nos informa. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Missionário da Luz, capítulo Vampirismo. Há todo um leque de vampiros em que se encontram criaturas encarnadas e desencarnadas. Todos os espíritos inferiores, ociosos e primários, podem vampirizar ou parasitar mortos e vivos. Um paciente, pela descrição, era portador de distrofia muscular degenerativa. Estava de tal modo ligado ao espírito vampirizante que se fundia totalmente. Os cordões dos corpos astrais estavam emaranhados. O espírito tinha tanto amor pelo paciente que acabou por odiá-lo profundamente, desejando a sua morte, e assim sugava as suas energias. A gente vê tanto parasita hoje, né? A gente vê os filhos viciados na droga, parasitando os pais, né? Não trabalham, suga tudo o dinheiro dos pais. É um verdadeiro parasita dentro de casa, os filhos que mexem com drogas, essas coisas, né? Porque não tem saúde, não tem vontade, não tem emprego, não tem nada. E eles fazem de tudo para alimentar o seu vício e viram um verdadeiro vampiro dentro de casa, sugando os pais. Isso aí acontece demais. Então, o vampiro é mais ou menos meio parecido também. Então, os espíritos ficam vampirizando a gente, né? Sugando energia, como se fosse um parasitismo mesmo, uma simbiose. Mas o vampirismo já tem uma intenção mais nefasta ainda, né? Ele já sabe que precisa daquilo, então ele vai lá para sugar mesmo. Né? O morcego, por exemplo, ele suga sangue, ele alimenta daquilo, ele precisa daquilo. Né? Então, já te vê, entre os insetos tem muito vampirismo por aí, mas é uma necessidade para sobreviver. Agora, entre a humanidade, não precisaria disso, né? A gente suga porque as pessoas sugam uns aos outros porque é ocioso mesmo, é preguiçoso. Quer viver às custas dos outros, às custas do suor do outro. A pessoa fica vampirizando o outro, por exemplo, filhos que não gostam de trabalhar, fica sugando o dinheiro dos pais, né? Sugando tudo para poder alimentar seus vícios, e assim vai vivendo a humanidade, né? Vampirizando, vivendo em simbiose, parasitando os outros, é tudo falta de espiritualização, falta de elevação, falta de vontade de crescer, de evoluir. Isso é sinal de espírito inferior, que ainda habita o nosso planeta, e é muitos, e cada vez está aumentando mais, porque a degradação está só aumentando, está só piorando, né? Então, é onde o planeta de prova e expiação caracteriza exatamente por conta disso. Espírito descompromissado com as realidades, com as verdades.
descompromissado com a espiritualidade, com falta do conhecimento, não tem interesse em se conhecer, né? E, apesar de estar evoluindo muito lentamente, mas cada um evolui na hora que, né, evolui muito pouquinho, encarna, vive uma vida aí sugando todo mundo, aí quando ele desencarna ele enxerga a realidade dele do outro lado, ele vê que ele viveu aquele processo todo, ele vê que ele não evoluiu quase nada, aí quando ele encarna de novo, mais preparado, aí chega aqui, esquece tudo de novo, né, continua do mesmo jeitinho, até que uma hora ele consegue trazer um pouco de lembrança, ou pelo menos um pouco de intuição, ou no inconsciente, para que ele consiga dar uma progredida, uma melhoradinha, porque não tem jeito, né? A pessoa chega aqui, se soubesse tudo que aconteceu na vida passada, ele mudaria as atitudes, mas ele não sabe, não lembra de nada disso, ele sabe só quando ele está do outro lado, aí ele tem que se preparar para vir para cá, mas chega aqui, apaga a memória, aí você tem que ter aquela força de vontade mesmo, né? Você tem que descobrir, você tem que procurar um caminho diferente, senão você vai passar para o outro lado do mesmo jeitinho que foi da outra vez. E assim a evolução vai acontecendo de maneira bem lenta, né? Vai demorando, mas evolui, de qualquer jeito evolui. Lento, mas evolui. O Wagner, o vampirismo aí, ó, ele pode ser entre casal, entre amigos, né? Tudo? É, tudo. Então inclui tudo nisso aí. Entre filhos, mas entre amigos, Entre casal. amigos, né? Marido e mulher, mulher e marido. Isso. Tem todos os vampirismo que acontece. Né? Isso aí é uma condição de espírito inferior, né? É. Porque espírito que já tem um certo equilíbrio, já tem um pouco de conhecimento, ele sabe que ele está usando aquele processo ali indevido, né? Mas a maioria nem sabe disso. A gente vê esposa que suga o marido, marido que suga a esposa, filhos que sugam os pais, pais que sugam os filhos, amigos que sugam os amigos, vampirizando, né, para atender às suas necessidades como se fosse uma obrigação. Então isso é um vampirismo, a gente vê muito acontecer isso, por causa da humanidade, né, inferior, porque se todo mundo tivesse um pouquinho de espiritualização, essas coisas não aconteceriam, né? Enquanto não chega a uma certa evolução, vai acontecendo. Por isso que a evolução é uma peneira, né? Por isso não está passando por essa peneira, porque é poucos que estão esse olhar, estão enxergando essa realidade. A grande maioria não estão preocupados com nada disso, não tem essa preocupação de buscar conhecimento, não sabe a sua realidade espiritual e vai vivendo do jeito que está, como se fosse normal. Como se fosse normal, e para eles é normal, né? Mas isso não é normal para a humanidade. Mas não pode intervir, e cada um tem que descobrir seus caminhos, cada um tem que descobrir seu processo. E né? você pode dar o exemplo de algum para eles? O quê? É como ele conhecer quando está sendo vampirizado? Mas é muito difícil. A gente vê no processo, por exemplo, pais e filhos. Os pais que já têm uma certa experiência de vida, eles sabem que está sendo vampirizado pelo filho, mas ele não faz nada porque, né, ele prefere se doar, fazer tudo pelo filho. A gente vê filhos que são pessoas já podia ter família, já tem 30, 40 anos, fica ali sugando a aposentadoria do pai, que é a aposentadoria pequenininha, vai lá e gasta tudo com porcariada. O pai sabe que ele está sendo vampirizado ali, mas ele não faz nada, porque ele tem um amor pelo filho, então, né? E às vezes ele até se sente culpado, porque se chegou naquela condição, é porque ele falhou na educação. Então ele prefere deixar do jeito que está, ele sabe que está sendo vampirizado, mas não faz nada. Agora tem uns que já põe o filho para a rua. Por que tem tanto morador de rua? Né? Tem muita gente que é jovem e mora na rua. Tem gente que mora na rua, que tem dinheiro, tem família rica. Por que está na rua? Né? Então, essas pessoas são que jogam a família para a rua, Olha, é tudo livre-arbítrio, é tudo escolha. É tudo escolha. Vai ter consequências das escolhas. Tem família que não tolera os filhos, porque os filhos é rebeldes, não quer saber trabalhar, não respeita ninguém, fica só sugando a família, aí eles põem para a rua. Não, você vai para a rua. Você pode ficar desse jeito, você pode ir para a rua. Vai. E por que ficou desse jeito? Falha da educação. Né? Falha da educação. A mão na cabeça quando era pequena, é hora que fica grande. Não dá Mas conta. muitas vezes é o jovem que vai pelo caminho errado. muito jovem na rua da Às vezes o pai faz. Então, porque isso não é uma regra, né? Tem filhos que são bem educados dentro de casa,
Mas quando ele se torna adolescente para adulto, ele se transforma, né? Porque ele vai receber influência lá de fora e acaba transformando. Quer dizer, a educação que ele teve dentro de casa praticamente não serviu de nada. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. A maioria dos casos, eles não são bem educados dentro de casa, né? Não tem aquela educação rígida, cobra, tem que trazer direitinho, dar exemplos, né? Porque quando a família dá exemplos e educa com rigidez, né? Dificilmente ele vai ser desviado para a rua. Porque os filhos de hoje que são desviados facilmente na rua, porque não teve uma educação dentro de casa, não teve bons exemplos, né? Os pais faziam tudo que eles queriam, aí vira o que vira, quer dizer, sem responsabilidade, e fica parasitando os pais. E dos pais, dependendo da natureza deles, eles põem para a rua mesmo. Não vem sugar não, agora você vai trabalhar. Tem muitos pais que põem filho para a rua mesmo. Porque não dá conta, porque quem dá conta de um drogado sugando energia, pegando dinheiro, maltratando todo mundo, né? Porque normalmente esses jovens de hoje que vão para a rua é por causa de estar tudo envolvido com droga. Porque quando as pessoas não envolvem com droga nenhuma, ele ainda busca um empreguinho, ainda faz alguma coisa, mesmo que ele está sugando os pais, mas ainda tem uma vida mais ou menos regular. Mas normalmente é muito difícil a gente ver jovens que não se envolvem com droga. Alcoolismo e droga, aí o santinho se perde. Aí perde a linha, perde o controle, perde o equilíbrio, ponto. Tem muitos pais que não toleram, põe para a rua. Né? A gente vê muita gente morando na rua, pessoas jovens, pessoas que têm família e rica, pessoas que têm dinheiro. A gente serve uma mente pessoal aí, tem muitos aí que têm família rica, tem casa de aluguel, a família não tolera. Pode ir embora. A própria pessoa não consegue conviver. Né? Ele não consegue conviver no meio também, né? Porque não aprendeu uma disciplina, não aprendeu nada, não gosta de trabalhar, não gosta de nada, vai para a rua. Quer dizer, vai ter consequência para quem o educou desse jeito? Vai ter um pouquinho de consequência sim, mas essa consequência vai ter para todo mundo. No caso daquele senhor que a gente estava falando no sábado, é um senhor que vai fazer 60 anos. Ele não consegue ficar em casa, ele vai para a rua. Até o comentário lá que o filho dele diz que eles buscam, ele sai. Quando ele fica muito doente, eles buscam ele, trata dele, mas ele melhora, ele vai para a rua de novo. Ele não consegue conviver. Então, fica aí, por aí. Não gosta de regra, não gosta de nada. Não gosta de nada, não gosta de regra, não gosta de nada. Acho que ele vai acordar da nossa marmita, acho que é por isso. Esse pessoal só vai acordar quando chega do outro lado, né? Que a maioria tem um cachorrinho. Tem vários cachorrinhos lá. Quer dizer, eles têm as necessidades, né, afetiva, né? Então o que eles fazem? Cachorro, não tem coisa melhor, né? O diabo de cachorro, porque aí tem duas vantagens com os cachorros, né? Além de atender a necessidade afetiva deles, ainda tem uma proteção, né? Porque o cachorro ali junto com o morador de rua, você não chega perto dele nem. Ele pode dormir sossegado ali, ó, que ninguém chega perto, o cachorro não deixa. Mas tem outra coisa também. Hein? Porque eles apegam, né? Os seus donos são bem tratados. Tem outra coisa também. Tem. Eles pegam o cachorro para poder chamar a atenção, que sabe que está no mal. Alguns Aí usam o todo cachorro. mundo vai. Alguns usam o cachorro, né? Para poder atrair simpatia dos outros. Bom, o livro dos médios, vamos dar mais uma arrancadinha aqui, né? Porque passou muito da hora. Nós estamos no 13º aqui, né? A pergunta continua na mesma, né? Mas isso aqui são tudo. Número 13. É preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente absurdo tomar esses nomes a sério. E o 14. É preciso também desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados, e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque frequentemente é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio, afagam a vaidade do médium e dela se aproveita para induzi-lo frequentemente a diligências lamentáveis ou ridículas.
Esse tipo de situação acontece demais em casas de umbanda e casas de candomblé que não são sérias. Porque tem os candomblé que são sérios, trabalham certinho, não tem problema. E tem as umbandas também que trabalham sério, que não tem problema. Mas tem muitos, principalmente desses dois lados aí, que não tem seriedade, só pensa em cobrar e ganhar dinheiro. Aí, o que acontece? Nessas casas é cheio de Exus, pombagiras, preto velho. E os encarnados acham que são verdadeiros mesmo, são pombagira, são Exus, são preto velhos. E não são nada, são um espírito trapaceiro, tudo quiumbas, que usa esses nomes, quer dizer, usam um nome venerado, que eles acreditam, né? Ele fala, eu sou o Exu fulano de tal, fala besteira, fala de tudo, participa do trabalho, né? Faz magia, desmancha magia, porque eles têm conhecimento, né? Eles têm conhecimento deles é igualzinho ao Exu de verdade, eles têm conhecimento. Só que eles não têm ética. Não tem ética, porque os encarnados também não têm. Aí vai associar com quem? O espírito que também não tem ética. É o semelhante atrás semelhante. Então, desenvolve, é um tipo de uma casa que desenvolve trabalhos espirituais, não tem comprometimento com luz, só treva. Quer dizer, até faz alguma coisinha para alguém, né? Até ajuda um pouquinho, mas eles não têm, como não tem ética, eles fazem assim, o que dá na telha. Aí, os espíritos, mesma coisa. Tudo que pede, os espíritos vai e realiza. E a ignorância do dois lados, tanto do lado do encarnado quanto do lado espiritual, tudo ignorante. Tem mais ignorância do que maldade, né? E nem sabe o que está fazendo, às vezes alguns nem sabem que está fazendo maldade, tudo ignorante. Porque como semelhante atrai semelhante, então o encarnado ignorante ele vai atrair o desencarnado ignorante também. E aí trabalha em parceria, em conjunto, para atender fulano, atender ciclano, atender um pedido aqui, sem preocupar com a ética, se aquele pedido vai trazer prejuízo para alguém. Eles nem pensam nesse lado. Pediu, né? Pediu, vai lá e realiza. Aí o que acontece? Cobra, né? Quer dizer, não preocupa com fazer o de graça para os outros, né? O negócio quer ganhar dinheiro, e os espíritos a mesma coisa. Então, fica esse processo todo aí. Enganam, ou os espíritos enganam os encarnados aceitam aquela enganação e acham que está trabalhando direitinho. Acha que é um Exu que está trabalhando com ele. De vez em quando não, quase toda semana ele está desmanchando casa aí. Porque o processo de obsessão, a maioria das vezes que acontece com a gente aqui, é a pessoa que foi em algum determinado lugar para pedir um trabalho assim assado, e depois ele entra num buraco sem fundo, aí fica desesperado, aí vai ver o que é, está cheio de magia negra. Por quê? Porque fulano foi numa casa assim assado, pediu para fazer assim, assim, e a gente está aqui desse jeito. O próprio obsessor fala para a gente que ele entrega tudo, né? Ele mesmo fala tudo o que aconteceu. Aí pronto, a gente já usa aquela informação, já pega e já traz o resto. Esse fica bravo, mas não é possível, você vai desmanchar aquela casa, vamos desmanchar tudo. Vai ficar só encarnado. Toda semana a gente desmancha pelo menos umas 3, 4 casas desse tipo aí. No plano espiritual, claro, né? Os encarnados se não envolvem, porque os encarnados se viram, né? Tem que aprender. Agora desencarnado não, a gente tira tudo, dá oportunidade para eles, ensina eles a trabalhar. Pô, você quer trabalhar para nós? Vem cá, ó. Aqui nós faz direitinho, você quer aprender. E tudo quer, tudo quer. Eles trabalham daquele jeito porque eles não teve orientação, não teve informação. Então, tudo que pede, eles vão lá e realizam. Eles não têm ética, porque eles não sabem, são ignorantes, só têm conhecimento de magia, de qualquer coisa, eles sabem fazer tudo, né? Tem conhecimento, mas não tem ética, não aprendeu. Aí a gente conversa com eles, ensina eles direitinho. Aí, ó, se vocês quiserem trabalhar, pode continuar, vocês sabem fazer as coisas, então vamos fazer direito agora. Não, nós quer assim. Todo mundo aceita. Hoje não teve nenhum que rejeitou. Todo mundo quer. Aí a gente manda, a gente tem um hospital escola exatamente para isso, né? Já leva para o hospital e lá também é escola. Então ele vai ser treinado, preparado para tudo trabalhar. Eles mesmo falam para a gente, ó, logo nós estamos voltando aí para trabalhar com vocês. É claro, você pode voltar, vem para cá trabalhar com a gente. E eles vêm mesmo, muitos vêm, conversam com a gente depois, ó, eu já comecei a trabalhar aqui. Às vezes os próprios Exus verdadeiros que estão aqui, que eles se vestem, se travestem de Exus por aí, né? Aqueles Exus falsos, eu sou o Exu Marabou, sou o Exu Caveira, Exu de tudo quanto é nome, né? Então, aí que chega aqui, eles deparam com os verdadeiros. Aí eles passam uma vergonha. Exato. Eles passam uma vergonha, que eles falam, nossa senhora, eu nem sabia que isso existia mesmo. Aí eles veem que os Exus é luz pura, né? Não é nada daquilo que eles fazem, não.
Aí eles veem, não, nossa, que vergonha, né? Aí os próprios Exus, que estavam usando os nomes deles sendo usados indevidamente, eles mesmo pegam eles e falam, não, vem cá, vamos ensinar vocês vai trabalhar com a gente. Abre as portas para eles. Eles vão felizes da vida, e vão aprender. Instantinho, vai só ingressando. Quantas pessoas aqui, às vezes vem um Exu conversar com a gente aqui, às vezes ele está assim, a gente percebe que ele está meio cru ainda, né? Não sabe nem falar muita coisa, mas ele fala assim, olha, eu sou um Exu, né? Mas pouco tempo, eu estou aprendendo ainda, viu? Mas agora eu sou Exu. Ele está trabalhando com caveira. Por quê? Porque já foi recrutado recente, então já está trabalhando com boa vontade. Lógico que vai trabalhar e vai quitar os seus erros de passado, né? Mas é assim que está acontecendo. Então, espírito usa esses nomes, né? Eu sou o Exu fulano de tal, e não é nada. Porque o encarnado não vê, mas não tem ética moral. Ele acredita que é mesmo, mas faz o que o espírito quer, né? Porque eles não tem aquela honestidade, age completamente desonesto, só quer ganhar dinheiro. A pessoa chega e pede, eu quero que você mate o fulano porque eu quero a fulano. Aí ele fala assim, opa, vou fazer caridade para esse aí, mas mata o outro. Né? Não chega tão extremo assim, né? Mas às vezes chega, porque eles fazem uma magia negra para o cara, aquela magia negra de tirar a vida mesmo. Né? E se você não corre para pedir socorro logo, ele pode desencarnar por causa de um processo de magia. Então eles nem sabem que está destruindo uma vida para poder alguém que está pedindo. Né? A pessoa que está pedindo não tem ética. A pessoa que está fazendo não tem ética. O espírito que atende tudo isso também não tem. Aí vira aquela coisa, aquela bola de neve. Né? E quando a gente chega numa casa dessa, a gente desmancha tudo o plano espiritual, traz tudo para cá, né? Dá um sermão nos espíritos tudo, mostra a realidade para eles, e oferece a oportunidade, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Porque eles não tiveram essa oportunidade. Eles vão aprendendo, as ocasiões vão se apresentando, né? E vai formando aquela família, aquela simbiose encarnada e desencarnado, descompromissado com a luz, e vai realizando muita coisa, né? E fica bom para todo mundo, porque esses espíritos eles são dependentes de bebida, dependentes de alimento, dependentes de tudo, e eles ganham tudo, né? E eles alimentam disso. E a gente fala para eles assim, vocês não precisam nada disso, vocês não precisam de objeto para fazer magia, não precisa disso. Esse tempo atrás um espírito veio conversar comigo, porque eu fiz a palestra na quarta-feira, em cima disso, né? Nossa força mental que realiza tudo, não precisa de enterrar um objeto, não precisa de pegar um sapo, não precisa de pegar um gatinho preto, não precisa de nada disso para fazer magia negra, é só a mente faz tudo, você não precisa de mover um objeto. Aí durante o desenvolvimento do trabalho, eu fui atender um espírito lá, ele veio falar para mim, nossa, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, eu já comi tanta porcaria. Eu falei, nossa, eu estou até com nojo agora. Eu não sabia que não precisava nada disso. Pois então, é desse jeito. É a mente que faz tudo. Não precisa de nada não. Tudo que você imagina, cria. Então, a nossa mente que é a criadora.